Bom dia, esse é o Paz e Bem desta terça-feira. Seja muito bem-vindo. Vamos nos conectar àquela transcendência, àquela espiritualidade, respirando, pedindo nesse momento pela nossa transformação, pela nossa melhoria humana, dentro daquilo que acreditamos. Aqueles que acreditam em Deus, aqueles que são de Jesus, de Brahma, que nós possamos fazer esse elo de ligação, essa sintonia. Paz e Bem de hoje. O que me inspirou foi o meu final de semana, na verdade. Eu estive adoentada, nada grave. Uma gripe muito forte, vocês vão ver que minha voz ainda não está boa. E diante disso, eu fiquei pensando sobre a questão da ética do cuidado. E pensar na ética do cuidado na vida e na política. Então, eu desenvolvi um texto e os livros que eu vou citar estão todos na referência desse vídeo. Os nossos avisos são aqueles carinhosamente de sempre. Se você não está inscrito, se inscreva. Venha fazer parte dessa comunidade de paz e bem e espiritualidade plural. Clicando no sininho, você recebe as atualizações. E, finalmente, se você tiver possibilidade, disponibilidade, faça uma doação. Você encontra na descrição como doar e no blog Paz e Bem também as orientações de como operacionalizar isso. Qualquer valor. Muito bem, falar de cuidado. Então, a primeira coisa que eu fui buscar foi saber cuidar a ética do humano. Fui procurar lá no texto do Frei Leonardo Boff. E lá, mais ou menos, dizia o seguinte, que a compaixão pela terra é um cuidado. E que cuidar vem de cogitare, que é pensar, conceber. Co mais agitare, agitare, agir. Agir do espírito, agitare. Mover-se no espírito. O pensamento direciona as ideias. O cuidado surge. Alguém de importância aparece. E nós dedicamos a essa pessoa um cuidado. E quando esse cuidado se transforma em cuidado integral, nós passamos a olhar a pessoa e o ambiente, que é o que nós estamos fazendo aqui colaborativamente. Coincidentemente, Dora Encontre, num livro A Arte de Cuidar, onde ela escreve o primeiro artigo, depois eu vou citar em detalhes sobre esse artigo, ela vai dizer a mesma coisa, sobre como mais agitar, ela vai trazer esse mesmo pensamento do Frei Leonardo Boff. E a Dora é espírita, como eu. Então, para nós sentirmos essa sintonia de pensamentos, né, essa telepatia que acontece, porque nós espíritas acreditamos e, inclusive, explicamos a telepatia. Futuramente podemos falar sobre isso. E daí eu fui para uma outra área completamente diferente, mas que também é do cuidado. E eu fui para essa área inspirada pela Silvia, a mulher do Mauro, porque eu soube que ela, quando ele teve a questão dele, eu soube que ela já foi enfermeira. E você vê ali naquela pessoa muito cuidado, né? Não só na profissão dela de psicanalista, mas o cuidado que ela tem com as relações. Daí eu fui buscar um artigo científico que cita um cientista chamado Morse, que em 1991, e essa pesquisa se chama Artigo de Investigação, é um artigo português que quer dizer artigo de pesquisa. E ela serve de embasamento para estudo de profissionais de enfermagem, e a enfermagem é cuidado. E eles vão dizer o seguinte, olha, tem classificações ontológicas do cuidar. Tem o cuidar como característica humana, que a gente acabou de ouvir aí do texto do Boff, veja a sintonia dos assuntos. Tem o cuidar que é um imperativo moral ou ideal, também estava lá no Boff presente isso. Tem o cuidar como afeto, que é esse cuidado que eu mencionei também da Silvia, com o Mauro. Tem o cuidar como relação interpessoal, e tem o cuidar como ação terapêutica. E aí eu vi todos esses cuidares, né, vou dar um plural, que eu nem sei se existe. E pensei, ora, e cuidar na espiritualidade? Como é que é isso? Cuidar de mãe, ou de a pessoa que desempenha esse primeiro papel na nossa vida, nós entendemos, porque como nós nascemos muito frágeis na humildade, a criança, o bebê precisa de tudo. Quando ficamos velhos, também dependemos de alguém, também precisamos destes diversos cuidados.
porque nos tornamos quase que bebês novamente na velhice. Mas na nossa comunidade, como é esse cuidado interpessoal? É um cuidado de respeito, de confiança, de envolvimento mútuo, de relação íntima e de crescimento de uns com os outros. Que isso, de certa forma, eu disse quando eu gravei aquele Paz e Bem do Tadao Ando, falando sobre a comunidade. E esse cuidar, ele é terapêutico, né? Cada um, individualmente, nós nos cuidamos de acordo com aquilo que acreditamos. Florais, de novo, a Silvia produz florais. Na terapia, no psicólogo, no psicanalista, e eles cuidam também de cada um de nós na medida em que praticam a escuta ativa. Na visão humanista, esse cuidado é um cuidado com o ser humano, é solicitude, é interesse. E por que nós estamos falando isso? Eu estou falando isso aqui hoje. Porque nós estamos vivendo o governo do descuido. Nós estamos vivendo, faz muitos anos, alguns de vocês que têm uma idade mais comparável à minha, se lembram, e o Frei Leonardo Boff menciona, do Tamagotchi. Tamagotchi era um bichinho virtual que as pessoas cuidavam. Eu tentei ter um, não deu muito certo. Dava comida, ele ficava doente, como se fosse uma pessoa. Era um bichinho virtual da solidão contemporânea. E o Boff também vai definir desse jeito. E hoje nós transferimos os nossos Tamagotchis. Nossos Tamagotchis estão na internet, nós pedimos comida, trabalhamos, assistimos filmes, sem falar com ninguém, sem refletir sobre o nosso autocuidado, sobre a relação concreta com a vida, porque sim, fazer tudo isso pela internet, nós estamos aqui num canal de espiritualidade plural, é bom, mas é por isso que nós temos o cuidado de estarmos ao vivo com a comunidade, para que nós possamos ter essa questão mais concreta, ter essa questão de pisar a grama e sentir com os pés, que é muito diferente de nós vermos a grama pelo computador. O cuidado, ele é a essência humana. Mais do que a criatividade, a liberdade, a inteligência, ele é um encontro com o ethos. Ele identifica valores, atitudes, princípios e o bem viver. Nessa comunidade Paz e Bem, nós estamos praticando essa cura de cuidarmos uns dos outros, porque nós estamos vivendo um desgoverno agonizante que descuida de pobres, marginalizados, dos flagelos como o da fome, das doenças, porque eles dispensam os médicos que estão nos rincões do Brasil, da educação, quando cortam verbas, descuidam dos aposentados querendo implantar uma reforma da Previdência, descuidam dos desempregados com taxas recordes e com reformas trabalhistas, descuidam daqueles que têm salários. É o abandono. Os nossos sonhos de generosidade se esvaem dentro de um neoliberalismo e um individualismo que tem o menosprezo pela solidariedade, pelas ideias de liberdade, os ideais de liberdade e dignidade. Nós somos desenraizados culturalmente quando batemos continência para outros países como os Estados Unidos, alienados socialmente. E tudo isso vira um conturbado simulacro, um espetáculo de entretenimento, um descaso imenso com o lado espiritual humano, porque o cuidado é espiritualidade. O descuido pela coisa pública, em viagens sem propósito, sem convite, o descuido pela moradia. Sobram casas e as pessoas na rua morrem de frio. O descuido pela corrupção disfarçada em bens e em imóveis, descancarada, quando se quer aprovar pacotes anticrimes. O descuido do mundo corporativo, que consegue liberar os seus agrotóxicos à custa de lobby. O descuido pelos índios, que perdem a terra que originalmente era deles. E todo esse descuido, se essas pessoas tivessem um mínimo de espiritualidade, construíssem esse novo ethos, na ótica de Boff, o ethos
ele traz do grego como a toca animal, a casa, cuidar da nossa casa, da nossa terra, reconstruir a casa espiritual. Cuidar é atitude, é ocupação, é preocupação, responsabilização. Porque no zelo existe um envolvimento afetivo com o outro. Entender que a mulher não é fraca, a sociedade patriarcal quer que se acredite assim. Que o negro não é preguiçoso. Cuidar da diferença, da diversidade. No Novo Testamento, quando Jesus faz a cura do cego de nascença, colocando barro em seus olhos, e a partir disso ele passa a enxergar, os fariseus o questionam. E logo a seguir perguntam: Jesus, somos cegos também? E ele diz: não. Porque se fosseis cegos, não teríeis pecados. E hoje nós vivemos esse mundo da teologia da prosperidade que fala muito em Jesus, mas não aplica os seus mandamentos no cuidado ao outro. No livro A Arte de Cuidar, está aqui na referência também. Nós temos diversos artigos sobre esse tema, é um livro maravilhoso. Mas nós pegamos a reflexão de um deles, logo no início, o primeiro, que é de Dora Encontre Franklin Santana, que organiza o livro, que fala de cuidar, espiritualidade e educação. E eles falam o seguinte, que a mãe natureza, na maioria das espécies, dos vegetais, dos animais, ela já traz esse cuidado de uma forma muito incipiente. E esse cuidado vai se aprimorando na medida em que nós nos tornamos mães e pais, mesmo que não sejamos mães e pais biológicos, acabamos sendo em algum momento mães e pais, nem que seja de um colega, de um amigo, e acabamos exercendo essa atividade. E da mesma forma, o comportamento de manada, na medida em que a espiritualidade vai se desenvolvendo, as pessoas passam a ter o altruísmo e a compaixão pela humanidade, que é uma característica dos progressistas, inclusive. E isso é ensinado nas mais diversas tradições religiosas. Mesmo Jesus, aliás, Jesus dizia, inclusive, em Mateus capítulo 10, versículo 8, ele diz o seguinte: curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios, dai graça ao que recebeste. Ora, Jesus era um grande terapeuta da humanidade, foi nosso maior terapeuta na visão espírita, por ser um espírito puro. Porque ele aliviava sofrimentos físicos, psicológicos, sociais e espirituais. A ciência cuida do corpo. Jesus nos educava porque a educação é cuidar da alma, através dos seus ensinamentos, das suas parábolas, dos seus exemplos. Na manifestação da semana passada, nós vimos a espiritualidade plural pedindo educação. Educação que é um cuidado. Perder a capacidade de cuidar para a Dora Encontre é perder a capacidade de nos conectarmos com a nossa essência, com a nossa espiritualidade. A falta de afeto, seja na escola, na família, ter que ganhar para viver, substitui essa essência, que muitas vezes se traduz nesse individualismo extremo e nesse hedonismo que nós vivemos no mundo de hoje. No mundo de hoje em que nós passamos sem cuidar do ser, muitas vezes. Quando não cuidamos do ser, nós vamos tendo medo da dor, da doença, do envelhecer, do medo de cuidar, medo de conhecer o outro, medo de conhecer a si mesmo, medo dos nossos limites. E aí, novamente, no livro A Arte de Cuidar, tem um artigo maravilhoso de Eimar Mourão Vasconcelos, que ele vai falar o seguinte, ele vai falar sobre a espiritualidade nas práticas de educação popular em saúde. E ele vai nos dizer o seguinte, tem um subtítulo, que é a potência política dos gestos conectados com o eu profundo. A política tem mais autenticidade, e os políticos, quando eles se conectam com esse eu profundo. Esse eu profundo, que lá atrás, no começo, nós falamos de Boff, da ética, do ethos, porque isso gera responsabilidade social. E na medida que gera responsabilidade social, mesmo que aquelas pessoas que estejam lá tenham dúvidas e emoções ambíguas, elas fazem escolhas assertivas.
a espiritualidade que vem da luta dos movimentos sociais, que cuidam um dos outros o tempo todo, porque não tem quem olhe por eles, muitas vezes. E esse cuidado, ele vai se expandindo. Ele vai se expandindo, mas ele começa naquela criança que aprende ao ser cuidada a cuidar. Mas é aquela criança que não teve nenhum cuidado. Em Todos os Jeitos de Crer, Dora Encontre e Alessandro Bigueto nos falam das origens dos ideais sociais. E eles vão dizer o seguinte, que a partir das religiões é que nós temos esses ideais de justiça, fraternidade, igualdade. E mesmo na parte oriental, na filosofia oriental, Confúcio já falava da igualdade essencial dos homens. O Buda fala que todos podem ser Buda, nos dá o cuidado da dignidade. E Jesus nos diz o quê? Vós sois sal da terra, então vocês podem ser iguais a mim. Cuidar de uma espiritualidade plural, nesse mundo tão descuidado que nós estamos vivendo aqui no Brasil, é uma forma de resistência. Por isso que nós, espíritas, os progressistas, alguns ainda estão em outra fase de entendimento espiritual, nós, os progressistas, entendemos a filosofia e a ciência como base de uma nova moral religiosa. E, de novo, nós voltamos ao ethos de Boff. Estamos falando conteúdos muito próximos de maneira diferente. Por quê? Este amor espiritual, este amor que nos une, essa espiritualidade, é um cuidado. Eu estava ouvindo o Mauro falar com o Dunker, né, numa entrevista que foi uma entrevista dos dois lados, um entrevistou o outro, e que foi muito boa, por sinal. E lá, eles estavam, o Mauro disse, olha, eu já fui em casa espírita, já fui nisso, já fui naquilo, já tomei passe. E aí eu lembrei do cuidado do passe. Muitos aqui não são espíritas e nós nem queremos fazer esse proselitismo, mas já foram a uma casa espírita tomar um passe. O que é um passe? É uma transferência de amor. Existem vários tipos de passe, futuramente eu posso fazer um passe bem sobre isso. Mas o passe, seja ele espiritual ou magnético, ele tem ali o cuidado amoroso de ceder algo ao outro que lhe dê melhoria. E nessa época de tanta banalidade com cuidado na política, nesse desgoverno que vivemos, nós, mais do que nunca, vamos resgatar lá do Evangelho segundo o Espiritismo, na primeira parte, codificado por Allan Kardec, cujo desencarne, ou morte, para quem não é espírita, agora completou 150 anos, algo de Sócrates e Platão. Porque Sócrates e Platão são a base do pensamento, da doutrina codificada por Kardec. Quando nós entendemos lá atrás por que eles estão como precursores, nós conseguimos entender melhor o que Kardec codificou. E ao falar deles, então Sócrates, na prisão, ele vai dizer o seguinte, olha, Sócrates não tinha nada com o espiritismo, ele vai dizer, o corpo conserva bem impressos os vestígios dos cuidados de que foi objeto e dos acidentes que sofreu. Dá-se o mesmo com a alma. Quando despida do corpo, ela guarda evidentes os traços de seu caráter, de suas afeições e as marcas que lhe deixaram todos os atos da sua vida. Assim, a maior desgraça que pode acontecer ao homem é ir para o outro mundo com a alma carregada de crimes. Portanto, que de alguma forma nós tenhamos esse olhar, ao vermos todo esse descuido, que nós nos sentamos cuidados, porque ali na espiritualidade bendita, nessa nossa transcendência, nós não somos aqueles que estamos com a alma carregada de crimes. Cuidar da nossa espiritualidade no tempo de ódios, de tanto ódio, é uma senha para a eternidade. Então, que nesse momento nós possamos respirar, expirando primeiro e inspirando, e trazendo essa paz, essa calma interior, para que nós continuemos num dia de muita paz e bem. Minha gratidão a cada um de vocês
que esteve aqui comigo no dia de hoje. Um beijo enorme. Até mais.